Olá, seja muito bem-vindo. Você está sintonizando o canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panchay. O canal Literatura Sem Fronteiras é um canal que se dedica a falar exclusivamente sobre literatura e literatura de qualidade. Todas as semanas, sempre às segundas-feiras, a partir das 14 horas, nós estamos aqui para trocar uma ideia, bater uma bola, conversar a respeito da obra de um grande autor, um grande escritor, uma grande escritora, falar do conjunto da obra de um grande autor, mas sempre destacando literatura e literatura de qualidade. Se você é novo por aqui, está chegando agora e quiser nos prestigiar, tem um botãozinho aí embaixo chamado inscreva-se. Eu gostaria então que você se inscrevesse no canal Literatura Sem Fronteiras. Ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, você será avisado e assim você não perde pitada. Nesse mês aqui nós estamos inaugurando uma nova temporada, aliás, uma nova temporada que se encerra hoje, falando de grandes autores europeus. Entre março e abril, nós falamos aqui já de 4 grandes escritores europeus. Nós iniciamos o ciclo falando do irlandês James Joyce, autor de Ulisses, um dos livros mais comentados do mundo, mas infelizmente não tão lido assim. Há uma aula onde eu tentei ser didático para despertar o seu interesse. Se você não fez ainda a leitura de Ulisses, está entre dos livros que você precisa ler e que você deve ler antes de morrer. Então tem uma aula específica sobre James Joyce. Depois nós fizemos uma videoaula sobre o alemão Thomas Mann. Conhece Thomas Mann, autor de A Montanha Mágica. Depois a escritora franco-belga Marguerite Yourcenar, uma mulher libertária, adiante do seu tempo. Nós falamos aqui sobre 2 grandes romances de Marguerite Yourcenar, que é a obra em negro e Memórias de Adriano, está lá também. E nós falamos, então, fechando esse ciclo de grandes autores, nós falamos ainda sobre o escritor euroasiático Orhan Pamuk, um dos mais importantes autores contemporâneos, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2006, e que aborda em seus livros, em seus romances, uma questão sobre o quanto a Turquia se divide entre a modernidade europeia e a tradição islâmica. Ele sempre aborda essa questão da Turquia secular versus a Turquia conservadora e de religião islâmica. Está lá também essa aula sobre esse grande autor Orhan Pamuk. E hoje então, fechando o ciclo de grandes autores europeus, geralmente as nossas temporadas nós destacamos 4 autores, mas eu achei importante incluir este autor italiano, sobre o qual nós vamos trocar uma ideia. Esse sim, bastante conhecido no Brasil, bastante popular no mundo inteiro. É um autor que se tornou pop, que se chama Umberto Eco. Com certeza você já ouviu falar, já leu Umberto Eco. Umberto Eco tornou-se famoso com os romances que ele escreveu, que foi traduzido no mundo inteiro. Ele é autor do clássico O Nome da Rosa, da década de 1980, um livro que até o momento vendeu mais de 17 milhões de exemplares, é de fazer inveja a Paulo Coelho. Né? Então, entretanto, nós temos aqui, nós não estamos falando de um best-seller qualquer, nós estamos falando de um grande filósofo. Então, antes de se tornar um autor pop, um autor de romances como O Pêndulo de Foucault, O Nome da Rosa, O Cemitério de Praga, Umberto Eco é um homem ligado à academia, é um acadêmico, professor da Universidade de Bolonha, foi professor e diretor da Universidade de Bolonha, na Itália, ministrou aulas em Yale, Harvard, Universidade de Colômbia, Collège de France, na França, Universidade no Canadá. Ou seja, é um semiótico, é um filósofo, é um pesquisador da cultura medieval e depois, então, enveredou, né,
primeiro, a convite de uma editora que o desafiou para escrever um romance, ele escreve logo de cara esse enorme best-seller que foi O Nome da Rosa, e aí ele tornou-se então conhecido do grande público, né? Tornou-se o homem midiático e, como ele diria na expressão dele, um integrado, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o que queria dizer com isso, mas sobretudo um homem que popularizou também a semiótica, né? Então, é mais sobre esse acadêmico, esse pesquisador, esse intelectual universitário que eu quero conversar com você e que eu quero apresentá-lo, porque eu tenho absoluta certeza que o escritor, o romancista famoso, autor de best-sellers, você com certeza já o conhece. Mas Humberto Eco ele tem um papel fundamental na academia, que foi os seus estudos sobre semiótica. E aí você pode me perguntar, mas professor, o que é semiótica? Bom, ao contrário do que muita gente pensa, semiótica não é uma ótica pela metade. Não, não é disso que se trata. A semiótica é o estudo dos signos. Os signos são a forma como nós nos comunicamos, ou seja, o ser humano se comunica através da linguagem, né? Nós temos a linguagem verbal, isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu estou conversando, né? Estou falando com você e você está me entendendo, porque nós falamos o mesmo idioma, ou seja, nós temos a mesma linguagem, nós temos a linguagem, o português em comum, e nós temos também a linguagem não verbal que acompanha o ser humano desde que ele desceu da árvore e passou a viver em tribo, né? Nós temos os signos e a representação pictórica, né? O homem das cavernas deixou lá nas cavernas uma série de rabiscos, uma série de desenhos para expressar a sua vida na tribo, para expressar as suas caçadas, a sua sobrevivência, como é que ele sobrevivia naquele mundo hostil. E depois, então, do advento da escrita, né, nós temos aqui, então, a nossa comunicação não verbal, a nossa comunicação através da escrita, onde através de uma série de símbolos, né, símbolos que vão se agregando e formando palavras, formando frases, formando textos, que nós também nos comunicamos. Então, a semiótica é uma ciência que vai estudar as formas de linguagem, que vai estudar os signos. Não tem nada a ver com o zodíaco, tem a ver com a forma de comunicação. Então, os signos pictóricos, né? O homem se comunica através da fotografia, através da pintura, através da gravura, através da expressão corporal, né? Através da sua arte, do seu corpo. Há uma série, né? Quando eu estou aqui balançando as minhas mãos, como bom italiano que eu sou, nós estamos nos comunicando através da linguagem e dessa forma de expressão corporal, né? Quando eu aponto aqui, você sabe que eu estou apontando para um livro. Então, isso, em grosso modo, resumindo, é o que faz essa ciência que se tornou também conhecida no mundo graças ao trabalho de Humberto Eco. Humberto Eco presidiu, foi durante muito tempo pertencente à Sociedade Internacional de Semiótica, e aqui eu queria prestar uma homenagem, então, a uma das maiores conhecedoras, estudiosas de semiótica do Brasil, que é a professora Maria Lúcia Santarella, da qual eu tive o privilégio de ser aluno, eu fui aluno dela na graduação e na pós-graduação. Ela é ligada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e uma mulher reconhecida internacionalmente. E se você quiser começar por aí, ela tem um livrozinho básico chamado O que é Semiótica, uma antiga coleçãozinha da editora brasileira chamada Primeiros Passos. É um livro que tornou-se também um best-seller, e ela que dizia sempre essa expressão que eu estou usando aqui. Obrigado, Santarella, por ter me ensinado semiótica. Ela que dizia assim, semiótica não é uma ótica pela metade, né? É o estudo da linguagem, e é sobre isso, então, que nós vamos bater um papo, que nós vamos trocar uma ideia hoje. Claro,
eu não posso deixar de falar de O Nome da Rosa, mas eu escolhi para falar mais a miúde, detalhadamente com você sobre os espelhos e outros ensaios, que é um livro de ensaios do Humberto Eco, escrito também na década de 1980, 1990, e óbvio, o romanção, né? O fabuloso romance, que depois tornou-se um filme campeão de um blockbuster, né? Campeão de audiência em Hollywood, que foi O Nome da Rosa. Tranquilo? Está com tempo? Está comigo? Vamos trocar uma ideia? Bater uma bola aqui sobre o italiano Umberto Eco e a sua longa vida acadêmica e toda a obra, extensa obra que ele nos deixou. Vamos lá? Então, estamos iniciando essa nossa última videoaula, né, dessa temporada, fechando o ciclo de grandes autores europeus que você precisa ler, que você precisa ter aí na listinha dos livros que você deve ler antes de morrer. E hoje, então, nós vamos falar do italiano Umberto Eco. Umberto Eco, ele nasceu na cidade de Alexandria, na Itália, no dia 5 de janeiro de 1932 e faleceu em Milão, no dia 19 de fevereiro de 2016. Tá? Ele teve uma vida longa, viveu bastante, produziu muito. Ele foi semiólogo, né? Um cientista, um pesquisador da semiótica, um linguista, filósofo, escritor e, sobretudo, um homem que conseguiu, então, ser também um homem midiático, conseguiu, tornou-se conhecido do grande público a partir do momento que ele se dedica a escrever ficção, a partir do momento que ele passa a escrever romances. Até então ele tinha já uma vida, uma carreira sólida, um intelectual extremamente importante na Itália, mas era pouco conhecido fora dos círculos acadêmicos, fora do universo da academia, mas num determinado momento, lá na década de 1980, ele foi desafiado. Né? Uma pequena editora lá estava propondo para alguns intelectuais que se aventurassem na área da ficção, na área do romance mais especificamente, e de cara, então, o homem escreve um best-seller que foi O Nome da Rosa, que, como eu disse, já vendeu mais de 17 milhões de cópias, foi traduzido em mais de 30 países e depois tornou-se um blockbuster, né, filmado em Hollywood. Então, é a partir desse momento que ele passa a se dedicar à ficção, que ele se torna mais conhecido, mas ele tem, então, uma vida acadêmica muito importante. Ele foi diretor e catedrático na Universidade de Bolonha, na Itália, foi professor visitante na Universidade de Colômbia, Yale e Harvard, nos Estados Unidos, no Collège de France, em Paris, e na Universidade de Toronto. Ele tem uma obra acadêmica bastante extensa, nós vamos falar aqui mais a miúde daqui a pouco. Ele iniciou seus estudos, os primeiros trabalhos foram sobre estética medieval, ele tornou-se um especialista em cultura medieval, e daí então ele vai transpor isso com um talento estrondoso para O Nome da Rosa, né? E sobre os escritos de São Tomás de Aquino. Ele pesquisava a Idade Média, ele pesquisava a Idade Medieval e tornou-se, então, um expert no assunto. A partir de 1960, ele iniciou seus estudos sobre poética contemporânea e a pluralidade dos significados, que é o que, então, nos encaminha para o que eu já disse aqui anteriormente, para a semiótica. Ele escreveu um livro de ensaios chamado A Obra Aberta, sobre semiótica e universo semântico, onde ele vai discutir, onde ele vai montar uma tese, uma teoria muito extensa sobre o estudo dos signos, isto na década de 1960. E em 1964, então, ele escreve um livro bastante importante, muito festejado na academia. Todo pesquisador que vai estudar, que vai fazer pós-graduação na área de semiótica, é quase que leitura obrigatória. É um livro que ele escreveu em 1964, chamado Apocalípticos e Integrados. Então, o que é Apocalípticos e Integrados? Seria assim, os teóricos, os apocalípticos, seriam os teóricos
Então, os apocalípticos seriam os teóricos que desprezavam a cultura de massa, né? A mass media, né? Que expressavam o que para esse seria a destruição da alta cultura, né? Da cultura de altos valores artísticos, que foi denominada num certo momento histórico na academia de a Escola de Frankfurt, porque nasceu lá na Alemanha, em Frankfurt. Então faziam parte da Escola de Frankfurt gente do porte de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Habermas, Ritsch, eram pesquisadores, grandes importantes teóricos, filósofos, pesquisadores, que então não consideravam a cultura de massa, e Humberto Eco vai chamá-lo então de apocalípticos, né? De apocalipse. E depois havia os integrados. E os integrados, então, ao contrário, eram também teóricos, também pesquisadores, mas que defendem uma nova orientação e para quem a cultura de massas é o resultado da integração democrática das massas e da sociedade culta. E o representante máximo dessa corrente dos integrados é o norte-americano Marshall McLuhan. Né? Marshall McLuhan é um dos teóricos, então, que Humberto Eco coloca aqui do lado dos integrados. O próprio Humberto Eco, então, ele vai fazer parte do grupo dos integrados. Então, Apocalípticos e Integrados é um livro de ensaios de 1964, onde ele vai discutir essa história da cultura pop, da cultura de massa e o quanto isso pode ser absorvido pela cultura acadêmica. Se nós trouxermos isso para o Brasil de hoje, né? O Brasil de hoje que tem gente aí na academia, né? Eu citei aqui a grande professora Maria Lúcia Santaella como exemplo clássico. Ela transita dos apocalípticos para os integrados e hoje, por exemplo, nós temos um consumo exacerbado dentro da cultura de massas que foi turbinado com a chegada da internet. Né? Em 1960, em 1970, 80, quando se dava essa discussão no seio da academia, não havia ainda esse boom, essa explosão da internet, e que vai, então, mudar completamente a forma como a gente poderia discutir apocalípticos integrados. Então, o que seriam os integrados de hoje? Né? São gente que migrou, né, para a internet. Eu, por exemplo, eu saio da escola tradicional, né, da classe de aula, e venho para o YouTube. Né? Então, neste momento, eu saí lá dos apocalípticos e faço parte dos integrados. Ou seja, há uma exploração, né, há um universo total, né, que transforma a história contemporânea, que hoje nós podemos dividir entre antes e depois da internet. Então, a internet ela serve para catapultar pessoas que ninguém sabia quem era, ninguém tinha ouvido falar ainda, que é os chamados influencers, né? Os influencers na internet, inclusive gente muito jovem, gente que domina a linguagem, esta linguagem, essa forma de comunicação instantânea que é a internet. Né? Antigamente as pessoas brigavam e se engafinhavam e tinham como objetivo aparecer na televisão. A televisão aberta era o máximo que nós tínhamos, então aparecer num programa popular como o Cassino do Chacrinha, o programa Silvio Santos, era muito importante para artistas, inclusive artistas de muita qualidade, né, que acabavam se rendendo e indo participar desses programas popularescos para aparecer para o grande público. Então, em determinado momento, Chacrinha leva os tropicalistas para o seu programa de televisão, né, o Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia. Né? No determinado momento, Chico Buarque se rende, ele tem que se apresentar no programa do Chacrinha. Então, era o máximo. Com o advento da internet, então, isso ganhou, foi exponencialmente, né, aumentado, e nós temos, então, hoje o que se chama de influência, gente que da noite para o dia tem, assim,
milhões de seguidores nas redes sociais. Isso catapulta, então, a cultura de massa, o mass media, né? E com isso vem também tudo que a gente está acostumado a ver, o lixo que se transborda, às vezes a internet acaba parecendo um esgoto, mas então tem que saber filtrar o que é importante e o que não é. Eu estou dizendo tudo isso para falar então sobre a importância desse livro do Humberto Eco, que foi escrito lá, né, há mais de quase 50 anos, há 48 anos, onde ele vai então travar essa discussão entre a cultura, assim, a alta cultura e a cultura de massa, e onde se pode colocar então de um lado gente como as pessoas da escola de funk, Theodor Adorno, Habermas, Marcuse, e do outro lado homens como Marshall McLuhan. E Humberto Eco, então, vai destrinchar tudo isso. Se nós pegarmos, voltando aqui para o nosso exemplo de Brasil, um fenômeno, né, da internet é a cantora pop Anitta. Anitta é uma jovem, né, uma pessoa que acho que está chegando a cá nos 30 anos agora, é uma funkeira, uma cantora de funk do subúrbio carioca, que uma pessoa extremamente habilidosa em utilizar as redes sociais a seu favor, ou seja, ela entende a linguagem das redes sociais e ela se projetou no Brasil inteiro e internacionalmente. Houve uma grande discussão alguns dias atrás por ela ter sido a primeira mulher, a primeira latina a ter atingido o top. Ela chegou lá no cimo, né, das mais tocadas ou das mais baixadas músicas de um aplicativo chamado Spotify, e foi notícia no Brasil inteiro, tal, a primeira mulher empoderada. Anitta, uma moça que fez uma fortuna, sagaz, uma empresária sagaz, que sabe para onde vai o vento e ela vai nessa direção, e tornou-se milionária aos 30 anos, parece que faz parte dos boards, dos conselhos consultivos aí de grandes startups, mas o que nós podemos então diferir entre criador e criatura. Parece que não há muita discussão sobre as qualidades do criador, as qualidades mercadológicas, de marketing da funkeira Anitta. Agora, se nós vamos pegar o conteúdo que ela divulga na internet, o conteúdo do seu trabalho, aí realmente não tem ponta por onde se pegue, né? Não tem nada ali. Não tem conteúdo nenhum, não tem qualidade. Eu me arrisco a dizer, e talvez causar uma discussão aqui, mas é lixo, né? O que ela faz, culturalmente falando, as músicas, os temas que ela aborda, é lixo cultural, não tem nada ali que se pegue, né? Uma música pobre, melodicamente pobre, as letras são paupérrimas, é de uma indigência que dá gosto, mas ela é, então, este fenômeno. E há uma discussão, um artigo na imprensa, que ela, com esse hit que ela chegou ao número 1 do Spotify, que é chamada Envolver, ela deu uma entrevista semana passada para uma revista norte-americana chamada Nylon. Parece que é uma entrevista longa, ela está querendo se lançar no maior mercado pop do mundo, que é o mercado norte-americano, e a revista pensou então uma frase dela e colocou no título, que diz assim, abre aspas, no Brasil, todo mundo quer se divertir e transar, e eu quero trazer esta energia para cá, fecha aspas, para cá, e no caso dos Estados Unidos. Bom, é óbvio, né, que a revista pensou essa frase aqui da Ibope, da manchete, colocou na manchete, e a Anitta parece que não gostou muito e veio a público aí mostrar o seu descontentamento com essa frase, porque segundo ela, e aí eu digo que ela é bastante perspicaz, porque ela aprendeu direitinho com os políticos brasileiros, ela disse que a frase está fora do contexto. Pensaram a frase e colocaram fora do contexto. E aí vê-se então nesta influencer, nesta potência da internet que tornou-se essa menina, um paradoxo, né? Porque afinal, se você for ver os tweets, se você for às vezes as músicas dela, confesso que eu tentei ver, né, franciscanamente ali assistir a esse videoclipe chamado Envolver. Confesso que eu não cheguei muito ao fim, chegar até o final.
é assim, ele resvala para a vulgaridade, né? Ela está ali erotizando o seu corpo, a música é uma coisa erotizada para vender o corpo da mulher como se fosse um pedaço de carne, e paradoxalmente, ela faz isso para ganhar dinheiro, para ganhar a vida, e para ganhar os Estados Unidos e o mercado global. E paradoxalmente, ela reclama então da manchete que a revista Nylon aí para a entrevista dela. Então são esses paradoxos do mass media, do mundo de hoje da internet, que seria um prato cheio, então, para Umberto Eco falar e discutir no seu livro Apocalípticos Integrados, de 1964, que eu sugiro vivamente que você o conheça, que você, se você tiver interesse, for um pesquisador e quiser se aprofundar na obra de Umberto Eco, que você o leia. Bom, historicamente, então, as obras de Umberto Eco, ele tem muitas obras na área de ensaio, né, na área não ficcional, e depois, então, ele construiu uma obra bastante significativa em ficção. Então, as obras dele, né, cronologicamente, as mais importantes que eu destaco aqui é Obra Aberta, na área de ensaio, de 1962, Diário Mínimo, de 1963, Apocalípticos Integrados, pelo qual eu acabei de falar aqui, de 1964, A Definição de Arte, de 1968, Semiótica e Filosofia da Linguagem, de 1984, Sobre os Espelhos e Outros Ensaios, de 1985, Os Limites da Interpretação, de 1990, Como se faz uma tese, de 1995. Esses são, vamos dizer assim, as obras mais importantes do mestre Humberto na área não ficcional, na área de ensaios. Depois, os romances dele. Os mais importantes foram o primeiro, O Nome da Rosa, de 1980. Depois ele escreveu O Pêndulo de Foucault, de 1988, A Ilha do Dia Anterior, 1994, Baldolino, do ano 2000, O Cemitério de Praga, de 2011, e O Número Zero, de 2015, que é o último livro a última obra de ficção que ele escreveu, que ele vai falar de um jornal fictício, um jornal sensacionalista, e que é uma obra bastante instigante. Bom, sobre este livro aqui, Sobre os Espelhos e Outros Ensaios, que eu tenho aqui, é uma edição da Nova Fronteira, eu não sei se está em catálogo ainda, é um livro, como eu disse, de ensaios, e esse livro ele foi publicado entre os anos, ele foi escrito, os ensaios que foram compilados e fazem parte, então, deste livro. Eles foram escritos entre 1972 e 1985. É uma coleção de escritos onde reproduz conferências, debates e falas do Umberto Eco sobre signos, imagem e a representação em defesa das formas. E aí, então, essas representações, que ele pinça aqui para o título, há um ensaio específico que fala sobre os espelhos, e outro que vai falar sobre teatro, sobre escrita, sobre os sonhos. O livro vai falar de produção em massa nas artes, na ficção e na poesia e a teoria da comunicação. Lembre-se, Humberto Eco é um grande teórico sobre comunicação, então ele vai falar sobre os modos de representação, o signo teatral, a linguagem. O livro está dividido assim, em capítulos, onde ele agrega alguns temas inerentes. O primeiro chama Modos de Representação, onde ele vai falar sobre os espelhos. Imagina que você vai a um parque de diversão e tem lá uma sala de espelhos, você vai passando por espelhos, e aqueles espelhos que transformam a pessoa, ora numa sua imagem está achatada, você está baixinho, gordinho, na outra ela está expandida, você está enorme, parecendo uma salsicha. Então, isto é uma representação, só que é uma representação disforme. Então, ele vai discutir um pouco sobre a história da representação a partir do conceito de espelho, que é a reprodução de uma imagem. Depois ele vai falar do signo teatral, a linguagem do rosto, depois ele vai falar entre experimentação e consumo, experimentalismo e vanguarda, e aí ele vai citar o ano de 1963, depois o texto, o prazer e o consumo, entre a prosa e a poesia, um ensaio bastante interessante
onde ele vai tratar da questão da linguagem na prosa, né? Na prosa, a prosa é prolixa, a poesia é condensação, ele vai falar sobre isso. Depois ele vai falar sobre um outro tópico chamado Conjectura sobre Mundos, onde ele vai falar sobre um autor específico que ele gosta muito, e eu também, que é o argentino Jorge Luis Borges, Os Mundos da Ficção Científica. Então o livro está dividido em capítulos e em tópicos, 3 ou 4 grandes tópicos, e aí ele vai agregando, então, esses ensaios, fruto de conferências e debates sobre o que ele participou. Então, Sobre os Espelhos é um livro interessantíssimo, é aquele livro assim que eu sugiro que você, se você está montando sua biblioteca, se você se interessa por comunicação, se você se interessa por semiótica, que você tem ali. São livros de consulta, né? Não precisa ler ele assim de cabo a rabo de uma vez. São livros importantes que você pode agregar ali para o seu prazer, para a sua pesquisa. Ele pode embasar produção teórica, né? Se você está fazendo pós-graduação, se você está se preparando para entrar na pós-graduação, está preparando um projeto para pós-graduação, ou mesmo se você está na graduação e se você se interessa pela área de comunicação, linguagem e semiótica, então eu recomendo vivamente Sobre os Espelhos, de Humberto Eco. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar. Então, continuando então falando sobre a obra de Humberto Eco, não podíamos deixar então de abordar, evidentemente, O Nome da Rosa, de 1980. Esta edição que eu tenho aqui é uma edição da Record, da editora Record. Ela tem 573 páginas, deve estar em catálogo, você encontra facilmente. Se você achar que livros novos estão muito caros, eu recomendo que você procure em sebos. Se você está em São Paulo, tem um sebo muito bom, é da Praça João Mendes. Se você está fora, você pode procurar Estante Virtual, que é um site que agrega aí uma série de sebos pelo Brasil afora, e você pode escolher lá e comprar e receber em casa. É muito interessante, é uma alternativa para contornar os preços abusivos que estão cobrando pelos livros. A gente sabe que papel está muito caro, né? Isso é fundamental aí para a feitura de um livro. Os livros no Brasil são feitos em papéis muito bons, papéis brancos e papéis caros, mas a alternativa de comprar em sebos é uma alternativa bastante viável hoje em dia. Bom, e do que fala então, O Nome da Rosa, ele é um romance histórico, né? Como eu disse, Humberto Eco era um pesquisador, né? Na academia, pesquisou muito sobre cultura medieval, sobre esse período da Idade das Trevas, da Idade Média, e ele então vai escrever um romance, e a ação se passa no ano de 1327, em um mosteiro beneditino, na Itália, que tinha uma grande biblioteca. Naquela época, então, a igreja ela limitava o acesso às suas bibliotecas, pouquíssimas, né, pessoas, geralmente gente ligada ao clérigo, o povão, a massa, efetivamente não tinha acesso às bibliotecas que eram controladas pelas igrejas, pelos mosteiros, e havia, então, nessas bibliotecas, grandes bibliotecas, a figura do copista, né? Não havia imprensa de Gutenberg ainda, não havia a Xerox, né? Então eles copiavam, né? Copiavam os grandes clássicos, copiavam um trabalho descomunal lá, e eram profissionais especialistas, os copistas que copiavam livros. E às vezes o copista ali eu dava uma bancada, ou achava que o livro era muito extenso, ele tentava resumir ali, segundo o seu conceito, ou ele colocava ali de contrabando um conceito seu que não tinha nada a ver com o original do livro. Mas é nesse mosteiro, então, né, é um enorme acervo de livros clássicos gregos, cristãos e livros considerados pagãos, que começa a ser, então, aparecer uma série de assassinatos, mortos. Vira e mexe aparecia um clérigo, um frade lá, às vezes
enforcado nas próprias tripas, jogado dentro da pocilga. E eles chamam, então, vão buscar um monge franciscano, que se chamava William de Baskerville. William de Baskerville era um intelectual e era uma espécie de Sherlock Holmes da época, e como todo Sherlock Holmes que se preza, ele tinha um pupilo, né? Tinha o seu Watson, e eles vão, então, para esse mosteiro, onde havia ali uma briga entre os monges beneditinos e os franciscanos. Como você sabe, os franciscanos sempre foram agressivos e expansivos, né? Então havia ali uma briga entre eles, e esse padre, esse monge, né, William de Baskerville, ele vai investigar essas mortes, e num determinado momento há um determinado livro, né, que quem lia esse livro acabava aparecendo morto. O livro tinha uma estigma lá, e o livro era um clássico, esse livro com estigma, e quem tocasse nele aparecia morto no dia seguinte. Era um clássico de Aristóteles que falava sobre o riso. Parece que a Idade Média, os senhores, então, o clérigo não gostava muito de quem vivia rindo por lá. Então, esse é o livro de Aristóteles, que vai dissertar sobre a questão do riso e a expressão humana de contentamento, e que era considerada perigosa por um dos monges do mosteiro, né? O venerável Jorge, responsável pelas rígidas disciplinas do mosteiro. É óbvio que todas as suspeitas vão recair sobre o venerável Jorge, porque afinal ele não gostava que mexessem no livro de Aristóteles. Então, essa intriga policial, né, esse thriller policial que faz O Nome da Rosa ter sido um livro, como eu disse no começo, que vendeu mais de 17 milhões de exemplares mundo afora, e que se tornou um best-seller. E se isso te remete a um livro, a um autor que nós falamos aqui a semana passada, onde também há, só que não na Idade Média, mas lá não dentro da Igreja Católica, mas em relação aos muçulmanos, onde também há uma intriga, há uma série de ciúmes, mas falar se aqui é no monge beneditino, lá era num ateliê de pintura, nós estamos falando de Orhan Pamuk, e meu nome é vermelho. Parabéns, você acertou. Orhan Pamuk também situa a sua história, só que a dele é no século XVI, e a intriga não se passa dentro de um monastério, mas se passa dentro do ateliê de pintura, onde um mestre de pintura, um dos pintores do ateliê, chamado Elegante, é brutalmente assassinado também, e vem uma pessoa chamada Negro, que vai investigar esse crime. Então, são histórias similares, como eu disse aqui, é que a gente chama na crítica literária de intertextualidade, né? Há uma intertextualidade aí. O livro do Orhan Pamuk nos repete Ao Nome da Rosa, que é mais antigo, mas não é demérito nenhum, é um excelente livro, e eu falei detalhadamente sobre isso aqui na aula passada. Se você tiver interesse, basta você entrar aqui na plataforma e recuperar no canal Literatura. Perdão, minha voz não está lá grande coisa ultimamente. Então, basta você recuperar aqui no canal Literatura Sem Fronteiras, Orhan Pamuk, quando acabar essa aula você corre lá e recupera. Tranquilo? Bom, este então é o mais importante livro do Umberto Eco, na área de ficção, mas ele tem um livro muito interessante também, que ele escreveu no ano 2000, chamado Baldolino. Baldolino é o quarto romance, onde ele vai retomar, então, esse fio da meada, ele vai retomar a história que se passa na Idade Média, só que aí se isso aqui era um thriller, né, policial, Baldolino ele tem um tom farsesco, né, um tom de picardia. Ele vai falar, ele vai
narrar a aventura picaresca do jovem Baldolino, que foi adotado por Frederico I, o Barba Ruiva, e a história vai desde a coroação do Barba Ruiva até a invasão de Constantinopla pelos cruzados. Essa era uma operação financiada pelos venezianos para assumir o controle do Mediterrâneo. Então, a trupe de Baldolino e seus companheiros, eles vão ter uma série de peripécias, né? É um painel multicultural composto por personagens assim, um franco-mourisco, um judeu, um alemão, vários italianos, um bizantino e um armênio. É uma turba, né? Uma turma de, vamos dizer assim, saltimbancos, né? Um exército de Brancaleone, que vai então até Constantinopla e vai se meter. Então, é um romance onde Humberto Eco vai puxar o fio da meada da Idade Média de novo, onde ele trabalhou muito bem, magistralmente, em O Nome da Rosa. Bom, nesse momento aqui a gente vai fazer um link entre literatura e cinema e literatura, e é óbvio, né, que o filme que eu tenho para recomendar aqui, que é o romance que foi feita uma adaptação cinematográfica, foi roteirizado para cinemão em Hollywood, mas cinemão dos bons, que é O Nome da Rosa, de 1986, do diretor Jean-Jacques Anand, estrelado pelo grande ator irlandês Sean Connery, que faz o Baskerville, né? Que faz o monge William de Baskerville, e estrelado por Christian Slater, que faz o aprendiz, né? Ele faz o papel de aprendiz de feiticeiro, né? Uma espécie de Watson lá do Sherlock Holmes, e é um filme que você encontra disponível em todas as plataformas de streaming, é fácil de ver, e eu recomendo com o adendo sempre de que os filmes não substituem os livros, ele apenas os complementa. O Nome da Rosa, de 1983, com Sean Connery. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, se você chegou até aqui, é aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho aqui. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho, diz o que você está achando, quais livros de Humberto Eco que você já leu, quais que você tem aí na sua listinha para ler antes de morrer, se você gostou dessa videoaula, se nem por isso, se eu estou no caminho certo, se eu devo continuar esse trabalho aqui. Isso é muito importante, porque me dá um feedback para saber se eu estou trilhando o caminho certo e se eu devo continuar aparecendo por aqui, ou se isso não está interessando a ninguém. Então, é uma forma de você colaborar comigo. Bom, se você, como eu, é um daqueles que ainda escreve e-mail, vai aparecer aqui agora então meu e-mail, professorpantiarelli@gmail.com. Eu respondo a todos os e-mails que eu recebo, eu tenho o máximo prazer em responder. Você pode mandar um e-mail também me criticando, me elogiando, abordando temas que eu não abordei aqui. Se você quiser dar uma sugestão de um autor que eu não falei ainda, ou que não está programado aqui para a gente falar, fique à vontade. A gente, na medida do possível, tenta catar a sugestão dos espectadores. O único senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz é em relação à autoajuda. Por razões óbvias, nós não perdemos tempo falando de bobagem nesse canal, mas também acho que você não vai lá escrever um e-mail para mim pedindo para eu falar de autoajuda, não é verdade? Fica só a ressalva. Aqui embaixo também tem o endereçozinho de uma plataforma chamada apoia-se.com/Antônio Pantiarelli. É um canal de financiamento coletivo. Se você puder, tiver condições e quiser fazer uma doação aí para a gente poder investir em equipamentos e melhorar a qualidade do canal, a gente não fica chateado. E eu volto então na próxima semana. Nós vamos começar uma temporada nova, atenção, uma temporada nova, onde eu vou falar aqui de literatura japonesa. Nesses 2 anos de vida aqui do nosso canal
das nossas videoaulas. Eu não havia abordado ainda a literatura japonesa. Você sabia que o Japão já tem 3 prêmios Nobel de literatura? É, meu amigo, morramos de inveja. Eu vou iniciar a temporada aqui falando deste autor, Kazuo Ishiguro. Não sei se dá para ler aqui. Kazuo Ishiguro é um autor japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, um dos 3 que ganhou. Eu vou tentar abordar aqui a obra desses 3 importantes autores contemporâneos japoneses, ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. E, claro, né, não preciso dizer que o Japão é dono de uma cultura milenar e de uma literatura de qualidade que nós precisamos e devemos falar. Então, segunda-feira, sem falta lá em casa, para nós falarmos de Kazuo Ishiguro e literatura de qualidade japonesa. Muito obrigado pela sua atenção. Espero contar com a sua presença na próxima aula. E se você não se inscreveu ainda está em tempo, vai lá embaixo agora, dá um clique ali no botão de inscrever-se, aciona a campana, o sininho, assim você vai ser lembrado toda vez que eu postar uma nova videoaula. E eu espero você, então, na próxima semana. E eu não queria ir embora, então, sem fazer uma menção a uma grande escritora que, infelizmente, nos deixou essa semana, que foi a grande autora brasileira, Lígia Fagundes Telles. Infelizmente, nós estamos perdendo grandes cérebros, grandes autores que está nos deixando. É sempre assim, os melhores vão embora primeiro. Lígia Fagundes Telles, autora de Ciranda de Pedra, As Meninas, Antes do Baile Verde. A Academia Sueca pisou na bola, né? Não deu o prêmio para a Lígia quando foi colocada a candidatura dela lá acho que 2015, 2016, se eu não estou enganado. Perdeu a academia e Lígia partiu, foi embora e deixou uma obra memorável. Nós não falamos ainda, mas nós vamos fazer uma videoaula específica sobre Lígia Fagundes Telles. Então, fica aqui um beijo e a minha saudade para essa grande escritora brasileira, Lígia Fagundes Telles, que foi embora essa semana. Vai bem, fica bem, Lígia. Nós vamos ficar aqui com os seus romances e os seus contos, que são muito, muito bons e de muita qualidade. Eu volto semana que vem. Um abraço e até lá.